Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, A verdade é tua palavra, que não podes que não mentir. pode mentir. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor. pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor. pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus. Para sempre, ó meu Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Procure primeiramente prestar atenção, segundo abrir o coração, né? A palavra de Deus é como uma semente, e diz a Bíblia que nós devemos acolher essa semente para que ela produza fruto. As mensagens mais simples que nós encontramos na Bíblia são as mais importantes, são as que mais abençoam, são as que mais produzem frutos. Jesus, de uma maneira muito simples, ele procurava transmitir a palavra de Deus, e às vezes de uma maneira tão simples que as pessoas não entendiam a importância de tudo aquilo. Ora, quando o Espírito Santo nos traz ou traz alguém, conduz alguém para conhecer a verdade, para conhecer Jesus, ele faz com o objetivo principal de levar aquela pessoa a alcançar, conquistar a vida eterna. Para isso tem que existir fé e arrependimento. O Espírito Santo cura, liberta, tem poder para abençoar sua vida familiar, sentimental, tem poder para abençoar em todos os sentidos, evidentemente. Existem promessas que foram feitas para se cumprir enquanto nós estamos aqui. Então nós oramos, vivemos a fé para que essas promessas se cumpram, aconteçam. No entanto, é importante aprender, lembrar, se conscientizar de que se a pessoa vem à igreja, ainda que ela seja curada de uma doença, ainda que ela diga eu fui liberta de um vício de cigarro, da bebida, das drogas,
ainda que ela diga eu era uma pessoa oprimida espiritualmente, me libertei. Ainda que ela diga eu fui abençoado na minha vida sentimental, no meu casamento, a minha vida financeira melhorou, mudou, prosperou, cresceu, ainda que a pessoa possa falar, possa testemunhar a respeito de muitas bênçãos para vários aspectos da vida dela, se esta pessoa não se tornar uma nova criatura, é como se quase nada tivesse acontecido. Ou seja, há pessoas que usaram a fé e foram curadas. Há pessoas que eram oprimidas, tinham desejo de se matar, foram libertas. Há pessoas que tinham uma vida financeira fracassada, buscaram a Deus e Deus as abençoou materialmente. Há pessoas que tinham uma vida familiar, conjugal destruída, o casamento foi abençoado. Mas com tudo isso, há pessoas que não conseguem produzir grandes frutos espiritualmente. Há pessoas que ainda continuam dizendo: me sinto a mesma pessoa, mudou ali, melhorou ali, resolveu ali, consertou ali, abençoou ali, mas por dentro elas continuam se sentindo as mesmas pessoas e elas não conseguem produzir fruto espiritualmente. Por que isso? Porque com todas as bênçãos que elas alcançaram, elas não morreram. Elas não morreram. Não morreram para si, não morreram para o mundo. Então havia uma festa em Jerusalém e haviam pessoas de vários países, e havia um grupo de gregos que era, ou pelo menos durante muitos anos, foram considerados um povo muito intelectual, enfim, mas aquele grupo de gregos que estavam ali, eles tinham fé, eles eram de fé, e eles então foram até os discípulos e disseram: nós queremos ver Jesus. Mas não era um ver apenas de curiosidade. Havia neles uma fé. Naquele dia, naquele momento, Jesus usou uma situação natural muito simples para falar de uma coisa tão forte, tão importante e necessária, e que se não acontecer com a pessoa, se não acontecer ou se não acontecer com a pessoa, ainda que ela diga assim: eu recebi várias bênçãos, mas ela não recebe uma nova vida. Ela não recebe uma nova vida, porque ser curado é uma coisa, obter vitórias financeiras, profissionais, materiais é uma coisa, ser abençoado sentimentalmente na vida familiar é uma coisa. Outra coisa é você dizer: eu tenho uma nova vida, eu recebi uma nova vida. Porque as bênçãos são importantes, estão prometidas. Nós temos que orar
e oramos para que elas aconteçam. Elas estão prometidas, não são as coisas mais importantes que Deus prometeu, mas elas estão prometidas. Mas existem pessoas incrédulas, e se elas morrerem agora, elas vão para o inferno agora. Elas têm uma boa casa, elas têm um melhor carro, elas têm um excelente emprego, elas têm condição financeira, às vezes estão casadas, têm seus filhos, sua família. Elas às vezes olham para a vida delas e elas dizem, materialmente falando, não está faltando nada. Elas parecem ter uma vida perfeita, mas se elas morrerem agora, elas vão para o inferno, porque elas não têm salvação, e por dentro elas estão morrendo a cada dia. Então as bênçãos são importantes, mas é absolutamente importante que a pessoa que está buscando Jesus, que diz crer em Jesus, ela possa dizer: eu conquistei uma nova vida. É uma coisa interiormente falando, acima de tudo. Então o que Jesus fez? Jesus deu o exemplo do que acontece com o lavrador. O lavrador tem lá as suas sementes. Vamos supor que ele tenha um saco de sementes. Se ele não jogá-las na terra, se eles não lançá-las na terra, essas sementes não terão nenhuma utilidade, praticamente nenhuma. Ele precisa lançá-las na terra, e depois elas precisam morrer. Se a semente não for lançada na terra e se ela não morrer, ela não produz nada. Para que uma semente possa futuramente se tornar, porque acontece, para que ela se torne depois uma árvore e ela possa produzir muito fruto, essa semente ela tem que ser lançada na terra. Ela tem que chegar na terra, e depois de chegar na terra ela tem que morrer. Só aí ela vai produzir fruto. Jesus ensinou isso, falando a respeito dele e falando a respeito de cada um. Você pode, como acontece, há pessoas que podem dizer, se você perguntar para elas: você está buscando a Deus? Elas vão dizer: estou. Elas têm uma Bíblia, elas oram, recebem orações. Se você perguntar para elas: você já foi abençoado na sua vida? Elas vão dizer: fui. Aí eu tinha uma doença que o médico não podia curar, a medicina não podia curar, eu fui curado pela oração. Aí eu tinha um desejo de morrer, acabou. A minha vida era amarrada, nada dava certo. Eu tinha problemas no meu casamento, eu tinha problema na família. Olha, eu fui abençoado e tudo isso. Muito bem, mas você recebeu uma nova vida. Você pode dizer assim: eu recebi uma nova vida, há uma nova vida dentro de mim. Existem pessoas que vão dizer: não, mudou um monte de coisa por fora, mas por dentro não mudou. Por quê? Porque tem que cair na terra e morrer. Quem não faz isso, quem fica vivendo de um modo egoísta e não decide, tem que decidir: eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que morrer para a vida neste mundo, eu tenho que morrer. Quem não toma essa decisão não conquista essa nova vida e não vai produzir frutos espiritualmente. Pode até dizer: fui curado, Deus prosperou, conquistei aquilo ali, fui abençoado ali, recebi aquilo lá, mas e por dentro? É uma nova pessoa? Recebeu uma nova vida? Não. Por quê? Porque tem que morrer. E o que tem de pessoas
dentro de igrejas, se considerando cristãos, seguidores de Jesus, mas que nunca morreram para si, para a vida nesse mundo, e que estão vivendo, e que podem até dizer: eu fui abençoado aqui, lá, recebi isso e aquilo, mas que não tem uma nova vida. É um grande número de pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ser abençoadas, muitas delas, mas elas querem continuar vivas para a sua própria vontade, para esse mundo. Então é a mesma coisa que você tem uma semente. Eu tenho uma semente, eu posso ter um saco de sementes, mas eu não jogo essas sementes na terra, e eu não permito que essa semente morra para produzir fruto. A mesma coisa. Então vamos ler aqui um pouquinho, por favor. João 12:20. O título diz: alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, não está se referindo a pessoas incrédulas, está se referindo a pessoas que foram a Jerusalém adorar a Deus. Entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Havia um desejo neles: queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e a André a Filipe, e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê. Então eles foram a Jesus, os discípulos. Os gregos querem vê-lo. Jesus disse: é chegada a hora do Filho do Homem. Filho do Homem porque Deus na semelhança humana. Então fala-se Filho do Homem, Deus na semelhança de homem. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ora, para que Jesus fosse glorificado como foi, Jesus precisava morrer. E poderia ter feito tudo o que fez: milagres, pregou, ensinou, curou, ressuscitou mortos. Ele poderia ter feito tudo o que ele fez. Ele poderia ser preso, ele poderia ser espancado, ele poderia passar por todo aquele sofrimento, mas se ele não morresse, ele não teria condições de ser glorificado. Ele precisava morrer para que ele pudesse ressuscitar e para que depois ele fosse glorificado. A mesma coisa precisa acontecer com cada um. Você vem à igreja, a pessoa passa a crer na palavra de Deus, diz: eu creio em Jesus como Senhor, abandona os seus deuses, sua religião, abandona a idolatria, diz: agora eu creio só em Jesus. Muito bem. Ora, recebe orações, se torna dizimista, ofertante, lê a Bíblia, canta, recebe as bênçãos de Deus. Muito bem. Tudo isso é possível acontecer sem que a pessoa morra, sem que a pessoa morra para si e para esse mundo. E como é que essas pessoas se sentem? Como é que elas vivem? Como é que elas se sentem? Elas se sentem como alguém que viu as coisas mudarem por fora. Mas se você perguntar para elas sinceramente, você pode dizer que recebeu uma nova vida? Você recebeu uma nova vida, essa vida espiritual, essa nova vida espiritualmente falando, você recebeu? Muitas delas, se forem sinceras, vão dizer: não, eu me sinto feliz porque eu fui curado, eu me sinto feliz porque Deus
me abençoou, tem me abençoado. Eu me sinto feliz porque minha família está sendo abençoada, minha vida profissional está sendo abençoada. Eu me sinto feliz porque por isso e por isso. Tudo bem, mas eu estou perguntando, você pode dizer que recebeu uma nova vida? Você pode dizer, de fato eu recebi uma nova vida dentro de mim? Elas vão dizer, não. Por quê? Porque mesmo orando, sendo dizimista, ofertante, frequentando a igreja, tendo recebido bênçãos, elas continuam vivas para a vontade delas e para o mundo. Então é a mesma coisa. A gente dizer assim, eu tenho aqui na estante, eu tenho aqui no armazém um saco de sementes. Eu gostaria que essas sementes produzissem muito fruto, mas eu não lanço essas sementes na terra e não permito que essas sementes morram. Esse saco de sementes não vai produzir nada. É exatamente isso. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Então ele disse primeiro, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Versículo 24, ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A gente pode pegar até um grão de trigo ou qualquer outra semente e jogar lá na terra. Ela pode até chegar na terra, mas ela só vai produzir fruto se ela morrer. Se ela não morrer, ela não vai produzir fruto. Ela jamais produzirá fruto. Jesus estava falando a respeito da necessidade de morrer para receber uma nova vida e para produzir muito fruto. Então, pode parecer um absurdo, mas não é. Existem cristãos que eles podem falar a respeito de muitas bênçãos que eles receberam, mas se você perguntar para eles, diga com sinceridade, você pode dizer, garantir que você recebeu uma nova vida? Você espiritualmente agora tem uma nova vida? Muitos deles vão dizer, não. Por que não? Porque é como um grão, uma semente que caiu na terra, mas não morreu. Por que não morreu? Por vários motivos. Um deles é, acima de tudo, a falta de fé no que Jesus disse. Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele produz muito fruto. Eu venho, a pessoa vem, recebe as bênçãos de Deus, recebe bênçãos, recebeu bênçãos, mas ela diz, não, essa vida aqui é minha. Ela quer continuar viva para ela, para a vontade dela, para as coisas desse mundo, e fica por dentro dividida, permanece dividida entre Deus e o mundo, entre a vontade de Deus e a sua vontade, e fica vivendo assim, e pode passar a vida inteira, ou durante anos e anos dentro da igreja, mas não produz fruto. Aquela pessoa poderia receber uma nova vida, ela poderia depois ter condições de dizer, eu recebi uma nova vida, eu tenho uma nova vida dentro de mim, e ela poderia produzir muito fruto,
mas não faz, por causa da sua falta, às vezes, de fé, e por causa do seu egoísmo. E esse é um dos, se é que pode dizer assim, esse é um dos grandes segredos. É chegar, crer de coração, abrir o coração e tomar uma decisão. Ó Deus, eu quero uma nova vida. E quando a gente fala nova vida, a gente não está falando agora das bênçãos exteriores, as bênçãos que se pode falar exteriormente falando. Nós estamos falando da transformação espiritual interior. Recebi uma nova vida, recebi uma nova vida. Não conseguem falar sobre isso. Por quê? Porque é preciso abrir o coração, tomar a decisão. Deus, eu quero receber uma nova vida. Eu quero morrer para mim mesmo e para as coisas erradas deste mundo. Eu não quero ficar fingindo que sigo Jesus. Eu não quero ficar fingindo que agora eu sou uma nova pessoa. Eu quero ter vida dentro de mim. Para isso, primeiro é preciso fé. E segundo, uma decisão de coração. Então, eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou morrer para mim mesmo, eu vou morrer para as coisas deste mundo. Então, é como uma semente que se lança na terra, mas ela morre. Jesus disse, ela vai produzir muito fruto. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele pode cair na terra, mas se ele não morrer, fica ele só, não produz nada. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama, aqui está. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. É muita gente, olhe para mim, por favor. Muita gente que quer viver assim. Quer as bênçãos de Deus, quer a proteção de Deus, não quer ir para o inferno, não quer ser atingido pelo diabo, não quer ser tocado pelo diabo, quer as bênçãos de Deus, quer que as coisas deem certo na sua vida, quer viver uma vida realmente de bênçãos, mas querem continuar amando as suas vidas ou tentando salvar as suas vidas aqui neste mundo. Não querem viver em função, sobretudo, de Deus. Não querem viver em função da vontade de Deus. Não querem. Então essas pessoas, elas são como uma semente que cai na terra, mas não morre. Não produzem nada. Primeiro, que elas não recebem essa nova vida. Elas podem amanhã receber centenas de bênçãos. Elas podem até dizer assim, a minha vida agora, estou indo à igreja, orando, recebendo oração, minha vida por fora está perfeita. Eu não tenho um problema sequer, está tudo perfeito. Mas por dentro, elas não receberam uma nova vida. Elas trocaram de carro, trocaram de casa, tem isso, tem aquilo outro, conquistaram isso, conquistaram aquilo. Mas por dentro, elas não têm uma nova vida. Elas continuam, inclusive, perdendo essa vida. Perdendo essa vida, porque quando se tenta salvar, se perde. Mas quando você decide morrer, quando a pessoa diz, não, eu vou morrer para mim mesmo, para a minha vontade, para as coisas deste mundo. Eu quero viver a minha vida em função, sobretudo, da vontade de Deus. Quando se toma essa decisão,
acontece essa coisa que ocorre no mundo natural, que é quando a semente morre, aí depois que ela morre, ela produz fruto. Uma sementezinha pode se tornar uma árvore frutífera, uma árvore grandiosa, simplesmente porque ela morreu, aí ela produz fruto. A mesma coisa acontece espiritualmente. Eu vou morrer para a minha vontade, eu vou morrer para as coisas deste mundo. Eu não quero viver em função da minha vontade, nem em função desse mundo. Eu quero viver em função da vontade de Deus. Eu vou morrer para as coisas desse mundo. É o grão de trigo que cai na terra, morre, aí ele produz muito fruto. Aquela pessoa vai receber vida, uma nova vida dentro dela. E ela vai produzir frutos espiritualmente. Ela vai produzir frutos. Ela vai produzir frutos. Ela não vai ficar vivendo de uma maneira egoísta e sem conseguir produzir nada. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, ele não produz nada. Mas se morrer, produz muito fruto. Em seguida, Jesus disse: se alguém me serve, se a pessoa está servindo a Ele, se Ele realmente é o Senhor dela, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Como é que é isso? Se alguém me serve, siga-me. Você fez dele o seu Senhor? Então, se ele é o seu Senhor, você é servo, né? Então, ele disse: se alguém me serve, siga-me. Então você vai segui-lo. E aonde eu estiver, ali estará ele também. Quer dizer, você vai estar sempre dentro da vontade dele, em comunhão com ele. Você está servindo a ele? O que é servir a Deus? Quando as pessoas ouvem falar sobre servir a Deus, elas às vezes pensam que é alguma coisa limitada apenas para quem faz a obra de Deus. É o pastor, obreiro, presbítero, diácono, enfim, alguém que está fazendo a obra. Não. Essa é uma maneira também de servir a Deus, na obra dele. Mas tem gente que está em cima do altar, tem gente que tem posição dentro da igreja, eles estão servindo ao diabo, nunca serviram a Deus. Estão a serviço do diabo. Quando Jesus diz: se alguém me serve, Jesus está dizendo: você fez de mim Senhor? Você fez de mim Senhor? Quando uma pessoa decide fazer dele Senhor, significa que agora quem comanda a sua vida é ele. Quem diz como tem que viver, de que maneira tem que viver, é ele. Se você fez deles o seu Senhor, ele disse: se alguém me serve, siga-me. E disse: e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando decidimos servi-lo realmente de coração, nos enquadramos na vontade dele e caminhamos na presença dele. Caminhamos na presença dele. Ele é espírito e verdade. Quando decidimos servi-lo, passamos a segui-lo. E onde ele está, nós também estamos, porque nos enquadramos na vontade dele, vivemos em comunhão com ele. Então, o que o Espírito Santo quer? O Espírito Santo não quer apenas curar o doente, libertar o oprimido, abençoar seu casamento, sua família, sua vida sentimental, sua vida profissional, sua vida financeira, dar a você uma vida melhor enquanto você está aqui. Ele quer que recebamos uma nova vida. Para isso a pessoa tem que decidir. Existem pessoas que ficam 10, 20, 30, não sei quantos anos
às vezes dentro de uma igreja ou de várias igrejas, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes elas têm muitas bênçãos para contar, mas continuam sendo as mesmas pessoas, porque não morreram, não decidiram morrer para a vontade dela, para as coisas desse mundo, em função da vontade de Deus. Então não produz fruto. Você pode ser uma semente que depois se torna uma planta ou até uma árvore e produz muito fruto. Ou a pessoa pode ser uma semente que fica isolada e que não consegue produzir nada. É simplesmente uma semente, mas que não produz nada. Isso não depende de cor, isso não depende de aparência, grau de instrução, conhecimento teórico das Escrituras. Não depende disso. Não depende disso. Tem pessoas dentro de igrejas que elas conhecem profundamente tudo que está escrito, mas nunca se tornaram uma nova pessoa. Continuam sendo as mesmas pessoas de antes. Conhece profundamente, mas não mudou praticamente nada. Por quê? Porque é preciso que isso aconteça. Então eu quero fazer uma oração. Preste atenção. Há quanto tempo você de repente está vindo, buscando, ouvindo? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, quantos anos? Não sei. Você precisa olhar para você. Você precisa saber se isso aconteceu com você. Se você realmente morreu para você, para as coisas desse mundo. E você pode dizer: eu sou como um grão de trigo que caiu na terra e morreu. E eu estou desde lá produzindo fruto. Eu recebi uma nova vida e estou produzindo fruto. Espiritualmente estou produzindo fruto. Jesus tinha que morrer para produzir fruto. Se não tivesse morrido, não poderia ser glorificado e não poderia produzir fruto. Estamos salvos, somos salvos. O ser humano recebe a salvação porque ele morreu por nós. A morte dele produziu o fruto, muito fruto. A mesma coisa conosco. Não adianta só exercitar a fé para receber benefícios e continuar como uma semente que fica isolada. Jesus disse: se não morrer, fica só. Não produz nada, fica isolado. Não adianta. A igreja, a vontade de Deus não é que a igreja seja como um armazém, um saco cheio de sementes, mas que fica lá na estante. Um saco de semente na estante. A vontade dele é que as sementes sejam lançadas na terra, morram e produzam fruto. Eu estou agarrado com essa vida, a minha vontade, a minha vida nesse mundo aqui. Eu não quero largar isso não. Eu não posso largar. Aí alguns dizem: não, mas eu amo Jesus, eu tenho muita fé em Jesus, Jesus é tudo para mim. Mas eles estão agarradinhos com as suas vidas aqui nesse mundo, agarradinhos com a sua vontade, agarradinhos com a sua vida nesse mundo. O que eles estão fazendo dentro da igreja então, o bispo? Eles estão querendo receber as bênçãos. Nada mais do que isso. Eles estão querendo que Deus melhore as suas vidas. Eles não estão crendo no que Jesus disse, que se morrer vai produzir muito fruto. Não, então eles ficam como uma semente.
que caiu na terra, mas ela fica isolada, ela não produz nada, porque é preciso morrer, não adianta. Eu tenho que morrer para a minha vontade, eu tenho que morrer para esse mundo, eu tenho que morrer para mim mesmo. É exatamente isso. Isso aí eu não quero fazer não. Tudo bem, fica como uma semente isolada que não produz nada. Fazer o quê? É decisão. Ou crer no que Jesus disse e vai receber uma nova vida e produzir muito fruto, ou vai continuar do mesmo jeito. Pode estar tudo perfeito por fora, mas quando a pessoa sabe que não recebeu uma nova vida, quando a pessoa sabe, mas Deus me deu muitas bênçãos, Deus me concedeu várias bênçãos, mas eu não tenho uma nova vida dentro de mim, não aconteceu. É como se tivesse todo o esforço está sendo praticamente inútil, porque o mais importante não aconteceu, que é poder dizer: eu recebi uma nova vida, agora eu tenho uma nova vida, e aí produz-se muito fruto. Essa é uma das decisões mais importantes que se tem. Deixe-me ler aqui agora o texto dos versículos principais para depois orarmos. Versículo 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama, esse é o problema das pessoas. Quem ama a sua vida, perde-a. Por que, olhe um pouquinho para mim, por que existem muitos, estão dentro da igreja, tem igrejas que o mundo está lá dentro, não tem jeito. O mundo, a corrupção. Tem igreja que é uma desgraça para o Evangelho, uma desgraça, esse é o termo, uma desgraça. Tem igreja por aí que o mundo está lá dentro. Você pode beber mesmo, você pode ter relação sexual com sua namorada, é o pagodezinho, é a musiquinha do mundo, é a boatezinha gospel, você tem que ficar rico, você tem que ser bilionário. Tudo tem um monte de coisa por aí que não presta. Tem igreja que é uma desgraça, ela não está ali para a glória de Deus, ela é uma desgraça. Tem igrejas que elas são verdadeiras desgraças para o Evangelho. Pronto. Muito bem. Então tem gente que às vezes vai para uma igreja, chega lá e eles encontram coisas do mundo. Outro dia eu atendi um rapaz aqui, ele é jovem ainda, deve ter seus 20 e poucos anos, e ele dizia: bispo, eu venho até de outra cidade, mas eu me esforçar para vir aqui, porque eu estava numa igreja, o senhor sabe, né? Uma igreja lá com muitos jovens, o negócio lá é feio, porque tem igrejas. Às vezes você vê igrejas com muitos jovens. Aí você tem que saber o que houve ali. Está sendo feito um trabalho espiritual, e os jovens estão se convertendo naquele lugar. Maravilha, mas na maioria dos casos não é nada disso. Os jovens vão para a igreja e tudo que tem no mundo eles encontram lá. Então eles falam: aqui é beleza, aqui é maravilha. Eles ficam. Então ele disse: se for para ficar num lugar um monte de sujeira, um monte de coisa do mundo, então não fico. Eu quero uma coisa séria, mas isso aí são exceções. Que a maioria das pessoas não quer nada sério, não. A maioria das pessoas quer sujeira mesmo. A maioria quer sujeira mesmo. Então tem gente dentro de igrejas que elas encontram o mundo lá dentro. Tudo bem. Problema de quem está lá conduzindo.
Agora, dentro das igrejas onde se prega o Evangelho, verdadeiramente, com seriedade, com espiritualidade, tem pessoas que elas querem continuar amando a sua própria vida, como Jesus disse. Jesus disse: quem ama a sua vida, perde-a. Elas dizem: não, essa vida, fazer minha vontade, viver de acordo com o mundo, essa coisa aqui, eu não posso largar isso. Eu não quero me dobrar diante da vontade de Deus. Eu não quero me inclinar diante da vontade de Deus. Eu quero ir na igreja, quero que Deus me abençoe, mas eu quero continuar vivendo a minha vida. Jesus disse: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele versículo 25, que odeia, em algumas Bíblias está escrito aborrece a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. A gente vem de uma vida mundana, de uma vida de acordo com esse mundo, a gente vem vivendo uma vida tortuosa. A gente vem fazendo a nossa vontade, a vontade do mundo, a vontade do diabo. Tem que tomar uma decisão. O que você quer? O que a pessoa quer? Se quer continuar amando essa vida, você vai perdê-la. Você vai perdê-la. A vida eterna, esquece, não terá. Não, eu vou aborrecer, ou eu vou odiar a minha vida nesse mundo. Eu não quero mais viver como eu vivia, seguir o que eu seguia, praticar o que eu praticava, caminhar como eu caminhava. Eu quero viver em função da vontade de Deus. Eu quero morrer como um grão de trigo que cai na terra para produzir fruto. Maravilha, vai produzir fruto. A primeira coisa é que vai receber uma nova vida dentro dela, uma nova vida. Segundo, que agora vai produzir fruto. Então nós vamos orar. É muito simples tudo isso, mas é uma das decisões mais importantes que se pode tomar na vida. Morrer para produzir muito fruto. Ah, não, bispo, quero continuar assim, eu venho na igreja, está tão legal, Deus tem me dado aí as bênçãos e tal, né? Vai ficar como um grão que caiu na terra, não morreu, vai ficar isolado, não vai produzir fruto. Vai continuar dentro de si, sabendo que não recebeu uma nova vida e não vai conseguir produzir muito fruto. Essa é a decisão que se tem que tomar. Então eu quero, antes da Santa Ceia, fazer uma oração. Se você diz: eu estou nessa situação, como um grão de trigo, como uma semente que caiu na terra, mas eu não morri. Eu não morri, eu eu continuo vivo para dentro de mim. Você tem que decidir. Se você tiver decidido a morrer, você vai falar isso com o Espírito Santo. A Deus, estou aqui, não importa o tempo, não importa o que tenha praticado, quantidade de pecados, quanto tempo ficou na incredulidade, nas trevas. A questão é que eu não quero ficar, eu não quero continuar como um grão de trigo que caiu na terra, mas não morreu. Eu não quero ficar isolado, sem produzir frutos. Eu quero receber uma nova vida e eu quero produzir fruto. Me ajude, o Espírito Santo vai ajudar. Morra para a sua vontade, para as coisas desse mundo. Ah, já fui batizado nas águas, então não preciso. Tem gente que entrou nas águas e nunca morreu para si e nem para o mundo. Estão apenas disfarçando, fingindo ou disfarçando que são seguidores de Jesus.
mas ainda não são. São pessoas que estão dentro da igreja, que se consideram cristãs. Então isso é muito importante, e é isso que faz com que se receba uma nova vida. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Vamos fazer a oração. Feche os olhos. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, eu me levanto. Se me assento, eu me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. Quer deitado, quer andando. Sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. sei que em tudo me conheces. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me eu sondas. sei que tu me sondas. Senhor, Senhor, eu sei que tu me eu sondas. sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta. Deus, Tu me cercas em volta. Tua mão me repousa. Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Senhor, sei que tu me eu amas. sei que tu me amas. Senhor, Senhor, eu sei que eu sei que tu me amas. Feche os seus olhos, por favor. Faça a sua oração com sabedoria, com direção. Segundo o que o Espírito Santo nos fez ouvir nesta manhã. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Só passamos a receber uma nova vida e a produzir frutos a partir do momento que morremos para a nossa vontade, para este mundo, em função da vontade de Deus. Ainda que alguém receba inúmeras bênçãos e possa ter muitas bênçãos a contar, mas
De nada adianta se ela olha para dentro de si e vê que não recebeu uma nova vida, interiormente falando, espiritualmente falando. De nada adianta uma semente cair na terra e não morrer. Não basta apenas cair na terra, é preciso morrer para produzir muito fruto. Então olhe para dentro de você e faça esta importante pergunta: será que isto aconteceu comigo? Será que de fato eu tenho sido, sou como um grão de trigo que caiu na terra e morreu? Recebi uma nova vida? Estou produzindo frutos? Ou eu apenas caí na terra, mas não morri? Continuo isolado, sem produzir frutos, porque tenho amado a minha vida neste mundo, porque tenho amado a minha própria vontade. Estou agarrado a esta vida neste mundo, estou agarrado à minha própria vontade. O Espírito Santo responde, Ele é Deus. O Espírito Santo fala, ouve, opera, se manifesta. Ele é Deus. E você que não havia morrido para a sua vontade, que não havia morrido para este mundo em função da vontade de Deus, você tem agora a oportunidade de tomar essa decisão e pedir ajuda ao Espírito Santo e dizer: eu quero ser como um grão de trigo que cai na terra, morre e produz fruto. Me ajuda, meu Deus, me ajude a morrer para mim mesmo, para minha vontade, para as coisas deste mundo, a aborrecer, a odiar a minha vida neste mundo em função da tua vontade, porque eu quero produzir muito fruto. Ó Espírito Santo, escute a nossa oração, a oração daqueles que estão orando com sinceridade e fé, Senhor. Venha se manifestar na vida daqueles que estão com o coração aberto, meu Deus, e que querem fazer a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, sonda os corações e mentes, e escute aqueles que estão orando com sinceridade. E opera, Senhor, milagre dentro deles, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Perdoa os pecados, as iniquidades e transgressões, meu Deus.
abençoe. Diga em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Senhor, sobre o trono está. Cante para Ele. Soberano e Criador, você sempre te adorar. Levante as mãos, eleva minhas mãos ao Cristo que venceu. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Cante para o Senhor Jesus. Digno é o Senhor. Sobre o trono. Sobre o trono está. Soberano e Criador. Soberano Criador. Você está adorando. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ao Cristo que venceu. Cordeiro